Olá, eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos no podcast USP e as Profissões. A USP vem desenvolvendo uma série de atividades voltadas à informação daqueles que querem ingressar nos seus cursos, nas suas faculdades, nos seus campi. E eu trago essas informações para vocês como inspiração. A inspiração que vem muitas vezes das histórias, das memórias, das possibilidades. E essas histórias, memórias e possibilidades acabam vindo muito fortemente dos professores, né? A gente hoje vai ter uma conversa com um professor que faz parte aí do ICMC e da Comissão de Cultura e Extensão, professor Júlio César Estrela. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui conosco para falar sobre as atividades de cultura e extensão do ICMC, o Instituto de Matemática e Computação, é isso? Instituto de Ciências Matemáticas e Computação. É o nome, olha, é um dos institutos mais importantes. Não é um pouquinho longo, né, Bruno? É um dos institutos mais importantes dessa área no nosso país e que vem desenvolvendo uma série de atividades que fazem muito a diferença. E para os alunos que têm interesse nessa área, que é a área mais exata, né, são as exatas, e também que tem interesse em entender melhor, a gente vai ter você aqui para explicar. Mas antes, eu quero saber um pouco da sua história pessoal. Você estava me contando, a gente viu outras entrevistas, você falou, nossa, Bruno, me tocou isso. Você estava me contando que você veio da escola pública para a USP. Eu quero saber um pouco dessa história. Sim, exatamente. Bom, obrigado a todos, né? Espero que vocês curtam esse podcast, né? A gente vai falar bastante sobre cultura e extensão, né? Mas como o Bruno destacou, né? Eu vou falar um pouco da minha história pessoal. Eu sou oriundo da escola pública, né? Atualmente docente aqui no ICMC, né? Trabalhando com computação, né? Um dos institutos referências em computação no país, né? E eu gosto de contar isso, né? Então, eu praticamente fiquei 95% da minha formação, né? No ensino básico, né? Em escola pública, né? E é um período que não é tão fácil, né, de ser, digamos, passado, né, mas para mostrar para todos, né, para vocês, né, que é possível, né, e hoje, diferentemente de há 20 anos, né, o acesso à escola, à universidade do porte da USP, né, e muitas outras universidades do país, ela tem se intensificado, né, então, eu sou prova viva de que é possível, né, e eu sou muito lisonjeado de fazer parte do corpo docente aqui do ICMC e da USP de modo geral, né. Você já está há quanto tempo no Instituto? Eu estou no ICMC há 13 anos, tá? 13 anos. Eu fiz graduação numa universidade pública também, na Unesp, né, em São José do Rio Preto. Eu nasci numa cidade muito pequenininha, né? Onde o Rio Tietê é limpo, né? Uma cidade chamada Sales, né? Tem 5 mil habitantes, né? Então toda a minha trajetória do ensino fundamental, médio, foi nessa cidade, né? 5.001. 5.001, exatamente, né? E depois eu fui fazer graduação na Unesp, em São José do Rio Preto, né? E vim para São Carlos em 2004 e fiquei. Né? Então, fiquei aqui, fiz mestrado, doutorado, enfim, né? E como é que é você ter vivido uma infância... você teve a infância em Sales, né? Exatamente. Uma infância perto do rio, com essa coisa da natureza. Essas memórias realmente te favoreceram para você poder seguir a vida adulta com calma, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito boa, né? Que, obviamente, quem mora em cidade grande não tem a oportunidade de vivenciar, né? Inclusive, tomar banho nas prainhas que nós temos lá, né, onde o rio é limpo, né? E isso faz alusão a uma atividade que eu tenho desenvolvido aqui no ICMC recentemente, né? Quer dizer, na verdade, há uns 3 anos, que tem relação com museus, né? Então, e essa atividade é extensionista? É uma atividade extensionista, né? Voltada para a cultura e extensão. Nós temos, na verdade, 2 museus aqui no Instituto. Um coordenado pelo professor Delamar, atualmente, que é o Museu da Computação. Se não o único, um dos principais museus de computação no país. E vocês registram essa evolução tecnológica da computação. Exatamente. Meu Deus, isso é muito importante exatamente para que a gente tenha um registro do que é técnico, mas também um entendimento de uma sequência que está cada vez mais rápida, né, professor? Exatamente, Bruno. Isso, né? Nós temos um acervo catalográfico muito grande aqui, né, contando a história da computação no mundo de modo geral, né? Nós recebemos doações, né, de todas as pessoas que desejam fazer doações, né. Temos outras atividades ligadas à atividade de museu, né, que é um museu que tem relação com a sustentabilidade, né. Então, atualmente sou coordenador de um museu que é o que a gente chama de Museu da Fauna e da Flora, né. Nós temos no ICMC um lugar que é muito cortejado por quem visita o Instituto e pelos alunos, funcionários, que é o
famoso jardim secreto, né? Então nós temos dentro do Instituto... O que é esse jardim secreto? Jardim secreto é uma área verde, né, aberta, né, com mesas onde as pessoas sentam, discutem, dialogam sobre qualquer tipo de assunto, né, atividades aqui relacionadas à computação dentro do Instituto, né? E nós temos uma representação muito rica da fauna e da flora brasileira dentro desse lugar, dentro desse espaço, né? Então é uma área... Ou seja, são amostragens da fauna e da flora. Exatamente, né? E a atividade que eu tenho desenvolvido de extensão e cultura vinculada ao museu é fazer um catálogo disso. Tanto é que na semana dia 22 a dia 29 de setembro agora, nós vamos ter um festival uma atividade voltada para a Semana de Arte e Cultura, né? Inclusive, a gente vai ter o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, agradecimento à professora Marli Quadros, né, que está patrocinando esse evento, e um evento que chama Vem Chegando a Primavera, né, onde a gente vai discutir ações relacionadas à sustentabilidade e lançar o portal público desse museu. Tá? Então, nós já temos um acervo catalográfico, né, que começou com um projeto do professor, hoje é um professor aposentado, né, mas que desenvolve ações dentro do Instituto, que é o professor Maldonado, que começou um projeto, junto com a professora Elisa, de catalogar, né, essas ações voltadas à atividade museológica de fauna, flora, enfim. Né? E, recentemente, eu tenho dado continuidade, né? E a ideia é exportar tudo que nós catalogamos aqui para o público externo, né? Nós temos ideias futuras de trazer escolas, alunos, né, para discutir ações de sustentabilidade no Instituto, né, e ter o museu, né, o Museu da Fauna e da Flora, como uma vertente que atrai esse público para a gente fazer essas discussões, né, que são muito relevantes atualmente, né, essa questão da sustentabilidade, e que parece que não, mas tem tudo a ver com a computação, né? Quer dizer, tudo a ver com a tecnologia. Até isso que eu ia te perguntar. Eu tenho curiosidade em dois aspectos. O primeiro é como é que você envolve o aluno. Sim. E essa primeira pergunta, como é que ele se envolve nessas atividades do museu, nessas atividades dos eventos, das promoções da sustentabilidade e da tecnologia cruzadas? Isso é bastante relevante, né? Então, uma das formas de um aluno que ingressa no USP aqui, né, é fazer atividades dentro do programa PUB, né, que é o Programa Unificado de Bolsas, né? Então, atualmente eu tenho alguns bolsistas que desenvolvem atividades, né, voltados ao universo computacional também, né, de catalogação nesse caso, né, inclusive esse aluno está finalizando algumas atividades relacionadas ao museu, né, então ele pode contribuir, né, com o desenvolvimento de atividades extensionistas, né, como é esse o caso, né, e que não deixa de ser cultural também. Exatamente, né? Quer dizer, tem uma vertente aí, diretamente ligada ao público externo, né? Uhum. E para além disso, né, voltar à tecnologia, né, e ao tema de sustentabilidade, como que esse aluno interage com aspectos mais computacionais, né? Então, um termo que está muito em alta hoje também, né, que a gente chama de internet das coisas, né? Então, como é que você consegue identificar o quanto que uma árvore está crescendo, a circunferência dela, informações sobre a árvore, né? Então, nesse contexto aí, dessa atividade museológica, todas as árvores de instituto, né, praticamente quase que 100%, elas têm um QR Code, né? Então, você pode passar por cada uma dessas árvores e escutar a história da árvore, né? Dentro desse projeto existe um subprojeto que chama Voz da Natureza, que você tem informações, né, relevantes sobre a árvore. Então, o aluno, de um modo geral, esse em particular, né, que é o bolsista público, ele desenvolve esse tipo de atividade, né? Então, desenvolvimento de um website, né, de sistema de catalogação, para mostrar isso para o público externo. Então, esse é um tipo de atividade em particular que tem um foco no público externo, né, não só para o público aqui da universidade, né? Para além disso, né, fora do contexto museológico, né, nós temos outras atividades de cultura e extensão, né, e uma que eu gosto bastante, né, que é coordenada por um dos funcionários aqui, que é o Anderson, né, que é o Coral USP São Carlos. Tá? Que beleza. Então, essa atividade, por exemplo, ela acaba impactando exatamente, rapidamente toda a comunidade, né? Então, inclusive... Vocês têm alunos da comunidade? Nós temos alunos da comunidade, nós temos ex-funcionários, nós temos participantes externos ao ICMC, né? E é uma atividade coordenada por um maestro, que é o maestro Sérgio Oliveira, né? Tem um maestro que é formado em música, né? E muitas atividades culturais que nós desenvolvemos aqui têm a participação do coral, né? Então, e atividades, inclusive, dentro da cidade de São Carlos, inclusive, né? Para além disso, né, do ponto de vista de cultura e extensão e a possibilidade de um aluno ingressante interagir com o público externo, com a USP, né? Nós temos, no ICMC em particular, 26 grupos de extensão.
tá? Então, é um instituto bastante plural, né, que tem desenvolvido muitas atividades extensionistas, né, em vários âmbitos, tá? Então, por exemplo, está muito em alta também o tema de inteligência artificial, né? Nós temos grupos de extensão que lidam com esse tema, né? Então, professores, pesquisadores que trabalham no tema. Até para abrir os paradigmas, porque tem gente que pensa que é só o chat GPT. Não, tem exatamente. Muitas coisas, inclusive aplicadas às engenharias, às exatas, às humanas, né? Produção de texto, produção científica. Tem como usar a inteligência artificial a favor da atividade acadêmica e extensionista. Exatamente, né? Quer dizer, a IA ela está aí para ajudar nós humanos a resolver uma série de problemas, ou amenizá-los, né? Então, para essa vertente de ensino, de pesquisa, ensino e extensão, ela está muito ligada, né? Então, muito que se desenvolve de pesquisa aqui é divulgado, né, para o público-alvo, né, público externo, por meio dos grupos de extensão. Tá? Então, os alunos desenvolvem atividades, muitas vezes vinculadas às pesquisas de docente, mas muitas vezes também identificando potenciais problemas que o público externo tem, né? Então, tem alunos trabalhando com IA voltada para a saúde, voltada para a indústria, né, que a gente chama de indústria inteligente, que é a indústria 4.0. Né? Tem grupos de extensão, por exemplo, que desenvolve atividade robótica. Nós temos um docente aqui, que é o professor Eduardo do Vale Simões, que desenvolve, ensina robótica nas escolas públicas. Né? Então, ele vai com esse grupo de alunos, né, de um grupo de extensão, né, vai para essas escolas e começa a ensinar atividade relacionada à robótica. Eu fico imaginando a alegria e o ânimo dessas crianças. Isso. Além do professor Simões, a professora Roseli também, que trabalha com robótica, né? Para além disso, o professor Ali, que desenvolve atividades de ensino de matemática dentro de escolas públicas também, né? Então, ensinar matemática de uma forma lúdica, né? Reforço de atividade de matemática. Temos grupos de extensão que desenvolve atividades voltadas para jogos eletrônicos, né? Para um outro grupo bastante relevante também, né, que eu considero muito importante, né, dado um pouco a dificuldade do ingresso de meninas nas ciências exatas. Né? Nós temos alguns grupos de extensão que voltados para ensino de computação e matemática para meninas. Né? Um é o GRACE, né? Grupo de alunas em ciências exatas, coordenado pela professora Lina, né? Que desenvolve uma série de atividades extensionistas, né? Focados no público feminino. Um outro projeto bacana também é o projeto de ensino de informática para idosos, né? Coordenado pela professora Camila, que é a presidente da CSEX, né? Que permite a vinda do público 60 a mais aqui para o Instituto, né? Para aprender informática de modo geral. Né? Então, gente, isso aí é super atual, né? E vou te falar, quando aprendem informática, eles dão um baile na gente, porque eles têm algo que muitas vezes os mais jovens têm mais dificuldade. Exatamente. O tempo e a paciência. Isso. Então, assim, na pandemia, até isso que eu quero até enganchar isso com você. Na pandemia, muitos idosos aprenderam a fazer chamada de vídeo. Não, acho que todo mundo, né? A evolução tecnológica durante a pandemia foi muito alta, né? Com certeza, né? Inclusive, durante a pandemia, esse tipo de curso, né? O curso em particular de ensino de informática para idosos, né? Teve uma procura enorme, né? E a gente sabe, obviamente, que pessoas, esse tipo de público tem alguma dificuldade em lidar com a movimentação tecnológica. Se torna muito enfim. Subjetiva a informação. Exatamente, né? E agora, com inteligência artificial, a coisa tem se intensificado, né? Então, com uma série de problemas aí, com deepfake, enfim, né? Então, tudo isso é ensinado para esse tipo de público, né? Enfim, não parece, mas o ICMC, embora seja um instituto voltado para parte de exatas, né, desenvolve muita atividade voltada para a área de humanas, de modo geral. Né? Então, a gente tem intensificado ações aí, né? Agora falando um pouco da curricularização da extensão, que é importante, né? Que foi uma coisa muito relevante, né? Que entrou no radar da Universidade de São Paulo, né? Para você que não sabe, né? Ainda, curricularização da extensão é exatamente o entendimento de que pelo menos 10% da carga horária geral de cada curso, enfim, da universidade, precisa ser executada com projetos extensionistas. Né? E o foco, né, Bruno, desse tipo de atividade, né, é o público externo, né? Em razão disso, né, a Comissão de Cultura e Extensão, desde da iniciativa da culturalização, tem se preocupado, né, em como atingir esse público-alvo. Né? Nós temos
funcionária, o nome dela é Denise Casati, da assessoria de comunicação, e temos um projeto que chama Engajamento com a Sociedade, né, que chama Engaja CMC. Então, as nossas ações de curricularização, especialmente as atividades extensionistas, né, elas são construídas baseadas no identificando quem que é o público e como que a gente pode desenvolver essas ações com o público, né? É olhar para o entorno. Olhar para a população de modo geral, né? Para quem não vive a USP e que um dia quer viver a USP, né? Como eu, quando eu estava lá em Sales, né? Na década de 90, sonhava em entrar na universidade como essa. Que bom que você quebrou esse E hoje eu estou aqui sendo entrevistado por você, falando do programa Múltiplas Profissões, né? Levando essa mensagem para você que deseja entrar na USP, né? É possível, né? Sempre é possível, acreditem, né? O acesso tem sido ampliado, amplificado, né? E a Universidade de São Paulo tem muito que oferecer. É uma universidade que tem tudo de bom, né? É uma universidade que tem voz na sociedade, com muitas outras universidades públicas, né? Mas eu me sinto bastante lisonjeado em fazer parte dessa universidade e faço um convite a você, né? A participar do programa Feira USP Profissões, né? E procurar o seu lugar, né? Então, tentar se identificar, né? Com uma série de profissões possíveis, né? E factíveis, né? Para você ajudar no desenvolvimento do nosso país, né? Então, a USP faz parte disso, né? Obviamente vai continuar fazendo, né? E eu acho que você também pode fazer parte desse time, né? Então, eita, que agora ele convidou todo mundo. É isso mesmo. Eu quero saber o seguinte, para a gente fechar, quantos cursos diferentes tem o ICMC? Bom, o ICMC tem cursos de matemática, estatística, matemática aplicada, né? Ciência da computação, bacharelado em ciência de computação, bacharelado em ciência de dados, né? Enfim. E em torno desses cursos nós desenvolvemos atividades extensionistas, né? Então são cursos que têm um apelo muito grande na sociedade, né? E é por meio desses cursos, né, dessas atividades que nós desenvolvemos atividades com o público fora da USP, né? Se você me permite, tem muito mais coisa que eu poderia falar aqui, né? Obviamente em razão do nosso tempo, né? Mas com relação à cultura no ICMC, recentemente a gente criou uma subcomissão voltada para a cultura, né? Então, de modo geral, em função de tantas atividades que a gente tem dentro do Instituto, né? A gente acaba discutindo muita extensão, né? E pouco cultura, né? Embora tenha ações que são isoladas, né? Então a gente criou essa subcomissão e temos discutido mais cultura recentemente nos últimos 2 anos, né? E a cultura e a extensão, elas estão intimamente ligadas, né? Totalmente. Inclusive, a comissão é uma comissão de cultura e extensão. De cultura e extensão, né? Então, é ali que a gente discute as questões relacionadas ao museu, né? A gente participa de uma festa aqui que tem sido bastante conhecida no interior de São Paulo e no estado, de modo geral, que é a Festa do Livro, né? Muitas vezes coordenada aqui por nossos colegas da biblioteca, né, do ICMC. Aliás, nós temos uma biblioteca enorme, né, muito aconchegante, acolhedora, onde a gente desenvolve muitas atividades extensionistas, né, agora a gente tem que trazer, com o público que vem aqui ao Instituto. Agora a gente tem que trazer os alunos, porque a gente vê o brilho nos olhos dos professores. Exatamente, e entende que a coisa está acontecendo, está funcionando, e os alunos podem ingressar aqui também. E é isso. Então, eu queria agradecer, né, a vocês. Eu que agradeço. Professor Júlio César Estrela, você que é vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão do ICMC, o Instituto de Ciências, Matemática e Computação, e dizer para você que é isso, sua história nos inspira, e você que nos ouve, obrigado pela companhia. Obrigado, viu, professor? Obrigado por estar conosco no podcast USP e as Profissões. Aqui nós inspiramos, trazemos possibilidades, memórias e histórias para quem quer entrar nesse universo da USP, vindas, né, essas histórias, memórias e possibilidades vindas dos professores, geralmente aqueles que estão envolvidos nas comissões de cultura e extensão, exatamente porque eles têm como mostrar que fazer a universidade é estar também extramuros, é estar nos olhos, nos corações e nas mentes, né, da comunidade. Essa relação é maravilhosa, é uma relação de entrega, uma relação de serviço público, é uma relação de fortalecimento da educação no nosso país. Eu sou Bruno Chamochumbi e esse é o podcast USP e as Profissões. Até a próxima.